Fala galerinha do terceiro ano, estamos iniciando mais uma videoaula e vamos dar sequência à revisão. Então, para trabalhar a revisão, na aula passada foi trabalhado alguns esportes. Foi falado do racquetball, pelota basca, squash e foi parado nesses três esportes. Então, na sequência seria jogos de parede, desafios dos jogos de parede. Então foi passado em algumas aulas para vocês aí, algumas videoaulas, sobre os desafios de parede. Que teve o paredão certeiro, que era jogar a bola na parede, quicar no chão, voltar, pegar, nesse sentido. Paredão cooperativo ali, que seria um trabalhinho aí de uma brincadeira mais coletiva, né? Aí teve o acerte o balde, o professor passou para vocês numa aula aí também. E o acerte o alvo no chão. Então você vai colocar, vai fazer aqueles negócio de tiro lá, aqueles alvos de tiro, com no centro uma bola e vai aumentando o círculo. Então você só tem que acertar dentro lá, bate na parede e volta. Ou joga na parede e bate lá no alvo. Com pontuação. Se daria para fazer em casa aí, foi feita a videoaula, não lembro se eu pedi trabalho para vocês para executar esses. E daí nós entramos na parte lá de desafios de equilíbrio e de flexibilidade da ginástica. Então foi uma aula que foi dada no dia 20/5, tá? Faz bastante tempo. Então nós vamos dar uma retomada aí para nós conseguir trabalhar aí os conteúdos para avaliação 2. Então, dia 1/7, quarta-feira, é essa videoaula. E na sexta-feira nós teremos uma aula ao vivo. Aí a semana que vem acho que já entra a avaliação de educação física. Então vai ter algumas questões aí relacionadas ao livro que o professor passou e aos conteúdos do livro que o professor passou, do material do positivo. E tem aquelas confecções de materiais lá que foram feitas nas aulas passadas, que é a raquete de badminton com a peteca normal lá de palha embrulhada, que o professor mostrou passo a passo, e tem uma raquete de mão aí para trabalhar o tênis, ou até jogos de parede, foi passado para vocês. Então tem dois tipos de equilíbrio, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Então se cair uma pergunta dessa, diferencie equilíbrio estático de dinâmico. Equilíbrio estático pode ser aqueles movimentos do alongamento lá. Você vai segurar teu joelho e vai se equilibrar na outra perna, sem movimentação, né? Então você vai ficar naquela posição estática. Depois eu vou passar aqui para vocês os movimentos da ginástica. E o equilíbrio dinâmico seria você marcar uma linha na quadra, pode ser uma linha reta ou em zigue-zague, e você vai tentar se equilibrar em cima dessa linha. Tá? Em posição dinâmica, né? Você vai estar se movimentando, mas também vai estar se equilibrando. Então essa é a diferença aí de equilíbrio estático e dinâmico. Daí tem a definição de equilíbrio. Ele pode ser entendido como uma capacidade do indivíduo de manter equilíbrio em relação à força da gravidade e fazer alterações rápidas no corpo quando ele é colocado em posições diferenciadas. O equilíbrio pode se dividir em estático e dinâmico. Então daí nós vamos passar para a fase aí dos movimentos, tá? Então tem vários movimentos e várias posições aí, até mesmo para usar como teste físico. Então o aviãozinho, que o professor já mostrou nas aulas de educação física aí do primeiro bimestre, foi trabalhado um pouquinho de aviãozinho, quando nós tínhamos a aula prática ainda. É uma posição onde você pode trabalhar um teste de equilíbrio. Você vai montar a posição do aviãozinho lá e vai tentar ficar o maior tempo possível naquela posição cronometrada, né? Então esse é um teste. Aí tem uma tabela lá do equilíbrio do aviãozinho, você vai ver se você está bem, médio ou não tem equilíbrio nenhum. Exige um pouquinho de força também.
Então tem a brincadeira da estátua, que é uma brincadeira fácil de brincar aí na quadra, mas é uma brincadeira coletiva também, né? Você não vai brincar estátua em dois, né? Então é uma aula prática coletiva. O aviãozinho então é um teste, tem variações, é uma posição que eu passei para vocês na aula com fotografia aí, que vocês executaram. Tem a vela, que foi trabalhada na aula do dia 29/5 também, que é uma posição onde você coloca a cabeça no chão e a parte do ombro e eleva as duas pernas. E tem o elefantinho, que é aquela posição que é como se fosse uma parada de mão, né? Você vai colocar a cabeça e as duas mãos apoiadas no chão e vai elevar as pernas, tá? Aí na sequência, nós tivemos outras aulas aí com deslocamentos em limitações espaciais. Então você já entra um pouquinho do equilíbrio dinâmico, né? Então andar em linha reta ou em trajetórias sinuosas, ou correr em linha reta ou trajetória sinuosa, e o saltar. Então andar, correr e saltar são movimentos naturais do ser humano, né? Você já nasce sabendo quase todos esses movimentos aí, vai adaptando. Claro que quando você nasce você vai engatinhar, né? Depois que você aprende a andar. Mas é um movimento natural. Todo ser humano consegue fazer devido à estrutura do corpo. Deslocamentos em planos diferenciados, que seria com obstáculos, né? Aí já entra a parte de circuito, monta circuito com pneu, bola, corda. E você vai trabalhando a criança aí nesses diferentes espaços aí, com alturas elevadas, com movimentações laterais, saltos e equilíbrios. E a sequência didática 2 ali, que foi trabalhada em outra aula, experimentação de flexibilidade. Então, o que é a flexibilidade? Também conhecida a expressão como flexibilidade dos ligamentos. Refere-se à amplitude, movimento de uma articulação. Embora acredite-se que as crianças geralmente são flexíveis, pesquisas indicam claramente que a flexibilidade está relacionada ao tipo e à atividade física que o indivíduo enganja. Então tem alguns estudos que trazem que você já nasce flexível. Os bebês são bem flexíveis. Só que se você não trabalhar essa capacidade física, com o tempo você vai perdendo flexibilidade. Com o passar dos anos aí você vai perdendo flexibilidade. Mas ela trabalhada e estimulada nas aulas, você tem bastante flexibilidade aí quando você atingir a idade adulta. Exercícios e alongamentos. Então foi passada uma sequência para vocês de exercícios e alongamentos. Passei algumas fotografias lá para vocês executarem em casa. Teve uma sequência desde o primeiro alongamento lá, aquele na frente, alongando articulações do braço, perna, até chegar no espacate. E daí foi trabalhado as atividades lúdicas para estimular a flexibilidade. Isso foi trabalhado em outra aula também, tá? Mas o que vocês precisam saber aí? Vocês precisam definir o que é flexibilidade, que é o maior movimento lá das articulações, separar equilíbrio dinâmico de estático, estático parado, dinâmico com movimentações. Os dois trabalham em equilíbrio. Conhecer a posição lá do aviãozinho, do elefantinho, da vela, e saber qual que é a brincadeira de estátua lá, aquela que você fica congelado. Essas atividades para estimular a flexibilidade lúdicas aquele passar a bola com rotação do quadril, passar a bola com o pé deitado no chão. Isso é para estimular a flexibilidade. Combinações de movimentos com bola, todas brincadeiras aí que você vai trabalhar estimulando a flexibilidade. Então, o que vocês precisam saber ali para realizar? Então, equilíbrio dinâmico, estático e o que é flexibilidade.
E aí pega aquela parte lá da confecções dos materiais, tá? Vai ter algumas perguntas da raquete de badminton para você lembrar. Quem confeccionou vai lembrar bem. O passo a passo, como que você fez ela, se usou cabide, usou a meia calça, a peteca, como que você confeccionou ela, a raquete de mão. Então foi todas as aulas aí práticas que vocês fizerem em casa. Teve a sequência de exercícios, então o professor vai pegar uma questão aí de cada conteúdo aí e vocês vão ter um tempo para fazer a avaliação 2. Beleza, galera? Então é isso aí. Na aula ao vivo, se precisar, o professor passa mais algumas questões aí para vocês irem bem na avaliação 2.